partir de agora, você vai ouvir e assistir o relato Visão Gloriosa que o pastor Fábio Salles teve sobre os acontecimentos finais, a volta, o arrebatamento da igreja. Após assistir, compartilhe em grupos e em redes sociais. Edifique outras vidas, pois as revelações aqui neste vídeo são fortes, com certeza edificará a sua vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tô tendo um barulho aí, mas os vizinhos estão ali se alegrando. Estão ali comemorando. Que Deus abençoe a cada um. E nós estamos aqui na presença de Deus, passando por esse momento difícil. Dois entes queridos entre a vida e a morte na UTI, mas Deus está no controle de tudo. Meus irmãos, eu quero contar para vocês uma visão que eu tive, que Deus me mostrou. Antes eu quero dizer algo de Deus para você. Mesmo que você esteja passando em momentos difíceis, de grande dificuldade, que a tristeza, a angústia venha querer tomar conta da sua vida, da sua alma, tenha sempre uma palavra de bênção, de vitória, de ânimo, de força para dar para alguém. Não deixe que a fraqueza tome conta da sua vida para te deixar frouxo, para a sua força ser pequena. Mas saiba que você tem um Deus grande, todo-poderoso. Em meio a situações adversas, diga: vai tudo bem, e profetiza uma bênção na vida do teu próximo, em nome de Jesus. Vamos continuar, meus queridos. Deus me levou em um certo lugar, aonde ali eu estava entre os céus e a terra. Eu pairava sobre os ares e eu começava a voar. E Deus me mostrou: olha lá, filho, como que está a terra. E a hora que eu olhava, eu via a terra inteira em escuridão. Eu falava: meu Deus. E eu pude, naquele momento, eu entendi assim, o pecado, as pessoas distantes de Deus, sabe? A pessoa na prostituição, nos vícios, nos prazeres mundanos, aonde Satanás tomava conta. E por esse motivo, aquela escuridão. E ao mesmo tempo, o Senhor testificava na minha vida. Ele fazia eu entender que o arrebatamento da igreja estava próximo. E Deus falava comigo que um grande milagre, depois que eu via aquela trevas, aquela escuridão, iria acontecer. E que muitas vidas que a igreja orava,
eu orava, você orava, para Deus salvar, haveria salvação. E ao mesmo tempo Deus me mostrava povos, nações e línguas, o mundo, lugares onde que não aceitava o Evangelho, onde o Evangelho não tinha entrado. O Senhor me mostrava que o Evangelho entraria depois daquele momento. Deus me mostrava e testificava tudo aquilo que eu via no mundo. E depois Deus testificava que algo iria acontecer, ou seja, Deus iria sarar a terra. Antes dessa visão, Deus tinha me dado uma outra visão que eu via. Vocês compartilharam ela, assistiram no meu antigo canal, que eu via um funil e o mundo inteiro, a terra inteira entrava dentro daquele funil e a terra entrava ali aos avessos. Eu via a hora que haveria pranto, choro, dor, sofrimento, angústia, uma provação que viria sobre toda a terra. E depois Deus me mostrou essa. Meus irmãos, de repente, o Senhor pegava e me mostrava: olha lá, filho. E eu voava e sabia que Deus estava ali comigo, mas eu não via Deus. Mas o Senhor falava: olha, filho. De repente, Deus me levava voando sobre o mundo inteiro. E eu começava a ver onde que estavam as trevas, começava a se acender. A glória de Deus tomava conta de toda a terra, como se fosse um grande avivamento, o último avivamento final. E eu via países, lugares que não recebia ao Evangelho, a Jesus Cristo, trevas indo embora e as pessoas recebendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A glória de Deus tomava conta da terra, as trevas sumiam, desapareciam. Depois dessa visão eu vi uma outra visão, que eu via pessoas, uma relava na outra e se contaminava. Eu via como se fosse zumbi, sabe? Como se algo maligno a dominasse. E via os que estão, todos eles dentro de suas casas. E eu vi que a hora que saíam, naquele momento, começava aquela perseguição, aquela luta. E aqueles zumbis vinham em direção aos cristãos, para que viesse os contaminar. Eu vi a hora que todos entravam para dentro da casa, como se algo falasse: espera um pouco. Me deslocando dali, eu vi o falso profeta enganando um monte de gente, fazendo curas. E o Senhor testificava: não sou eu que estou curando. E o falso profeta, ele usava o quê? A figura de Jesus, o nome de Jesus. Mas não era Jesus que estava curando, nem era Jesus que estava fazendo milagre. E ali eu vi ele percorrendo ruas, aldeias, e aquela grande multidão indo atrás dele. Depois Deus me deu uma outra visão. E ali eu vi as ruas do Brasil,
do mundo. Eu via aquelas ruas e via um monte de gente saindo para fora de suas casas. Cada um saía com imagem de escultura, com um santinho. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Daqui a pouquinho eu via muitos crentes também que saíam. E cada um deles tinha uma imagem escondida dentro de casa. Eu vi uma procissão mundial. Eu via uma só religião. Eu via a idolatria tomando conta. Um líder idólatra que estava liderando. As pessoas parecem que estavam enfeitiçadas. Eu ficava admirado a hora que eu via os cristãos que pregavam contra a idolatria. Cada um estava ali com a sua imagem de fundição, seguindo aquela procissão. Depois eu via um templo, e naquele templo eu via um líder idólatra, com imagem de fundição e de escultura. E ali naquele meio estavam muitos cristãos, liderança cristã, tudo misturado. E se inclinava aquela nova religião, aquele líder idólatra, que ele tinha uma oratória excelente e atraía a todos, e se prostravam a todos. Deus mostrou uma grande reunião. Era uma reunião secreta. Naquela reunião eu vi muitos líderes evangélicos estavam lá. Só que também tinha um outro grupo que estava lá dentro. Essa reunião satânica secreta, eu via que era uma reunião da maçonaria. Eu via pastores renomados que estavam lá dentro. Deus permitia eu entrar lá e eu via. De repente, eu saía para fora porque algo falava para eu sair. A hora que eu olhava para o alto, o Senhor me mostrava Jesus voltando e arrebatava a igreja. Eu olhava para o lado antes de ser arrebatado e via um grande líder muito conhecido, que no último instante ele saía dali de dentro. E também via o arrebatamento. Era chamado juntamente comigo. Deus me mostrou o arrebatamento. Deus me mostrou a grande tribulação. Eu vi um líder evangélico com toda a sua igreja. Começaram de uma maneira e terminaram em outra. Jesus voltou, ficou ele e toda a igreja. E eu vi a perseguição e o desespero, e as ovelhas ali debaixo do teto juntamente com ele, correndo para um lado, para o outro, a grande perseguição. Eu vi um líder que é da Celso Garcia, se eu não me engano, lá do Brás. Acontecia o arrebatamento, vi a hora que ele fugia com os sacos de dinheiro. O rebanho subia e ele ficava. Meus irmãos, estamos nos últimos dias. A igreja vai subir, a igreja será arrebatada. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus.
Diga não ao pecado, diga não ao mundo, diga não às paixões do mundo. Coloca a tua casa em ordem, assim como eu estou colocando a minha. E nos preparamos para aquele grande dia que Jesus virá. Irmãos, a terra vai ser a Shedekanchonamanaia. Deus me deu a interpretação do mundo cheio de trevas. O Senhor me mostrava, filho, o luto, muitas gentes mortas. O luto tomaria conta da terra nos quatro cantos. E depois o Senhor me mostrou, agora veja, eu via como se fosse uma manta negra, eu fosse enrolando, o Senhor tirava e acendendo, acendendo, acendendo. Daqui a pouco eu via a glória de Deus que tomava conta da terra, Deus destruindo o vírus. E via um monte de alma sendo salva, sendo liberta, sendo transformada. Em seguida, eu vi o arrebatamento da igreja. O que eu quero dizer, meus irmãos, que Deus mostrou que é mais um sinal da volta dele, que ele está voltando a qualquer momento, ele vai vir. Dia e hora, nunca direi, nem data, porque esse é o segredo da Trindade lá no céu. Como homem aqui na terra, o Senhor não sabia, mas Jesus hoje é Deus. E como Deus, ele sabe. Então esse segredo é de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas eu posso dizer que os sinais estão acontecendo. Eu posso dizer que o arrebatamento está chegando, que já é a última hora. Deus me mostrou, irmãos. Eu via duas mãos que uma apertava na outra. Estava escrito assim, ó, paz. Aí eu pude entender que era o tratado de paz. Irmãos, a igreja está para ser arrebatada. O homem iníquo, filho do pecado, o chifre pequeno lá do livro de Daniel. O anticristo vai se manifestar, irmãos. Mas antes disso, a igreja será levada, a igreja será arrebatada, a igreja subirá para o céu. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó Israel, Amós 4:12, para encontrares com o teu Deus. Porque resta um pouquinho de tempo, mas aquele que há de vir virá. E não tardará. Eu vou, Pai, mas voltarei e levarei vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus preparou morada, Jesus foi, preparou morada e virá nos buscar. O povo barulhento, o povo que dá glória a Deus, o povo que dá aleluia, o povo que adora a Deus, a noiva imaculada, sem mancha, sem ruga, irá subir. Meus irmãos, não jogue fora a sua salvação. Não perca a sua salvação por nada. Na visão que eu tive, Deus me mostrou um grupo de pastores, de cantores, pessoas, líder, obreiros, jovens, novos convertidos. Deus me mostrou, estavam todos juntos e era o dia do Senhor. De repente, rápido demais, acontecia o arrebatamento. Eu vi a mídia sair anunciando: aconteceu, aconteceu, aconteceu. O Senhor levou a sua igreja. Daí eu vi alguém que falava: ai de nós que ficamos. E eu vi aqueles cantores, aqueles pregadores, aqueles obreiros e obreiras. Jamais Jesus voltou. Se Jesus voltasse, eu tinha ido. E eu ficava com uma pergunta: mas como que esse pessoal que eu vejo que eles são tão crentes, como que é que ficaram?
Aí Deus me testificou: pecado escondido. Muita coisa escondida diante de Deus: vício, prostituição, injusto, pecadores. Se apresentava de uma maneira, mas era outra, vivia de aparência. Chegou na hora do arrebatamento, foi o julgamento de Deus, não subiram, ficaram e saíram tudo correndo e desesperado. Eu passava de um lado e do outro, via sempre duas pessoas que estavam juntas, uma subia e a outra tinha ficado. Cheguei perto da igreja e via lá do lado de fora a irmã, a dirigente da oração, do círculo de oração. Falei: não, senhor, o senhor não voltou, porque se o senhor tivesse voltado, ela não tinha ficado. O senhor falou para mim: filho, teve problema com o marido, nunca perdoou. Eu falei: perdoa, perdoa, libera perdão. Nunca liberou. Quem não perdoa não sobe lá, porque o meu filho morreu por todos os pecadores. E todos aqueles que vê ele perdoou. E por que ela foi perdoada pelo meu filho? Eu não quis perdoar o marido. Quem não libera perdão, o Senhor falou, não tem salvação. Lá não entra pecado. Vi um grupo de jovens. E aquele grupo de jovens estavam um indo para a casa do outro, e era só prostituição, pornografia, fornicação. Aconteceu o arrebatamento, nem perceberam, porque estava completamente desconectado do céu. Ia para a igreja por ir, não temia a Deus. O arrebatamento veio, ficaram todos. Eu chorava, irmãos. E triste, porque eu vi aquela situação, porque eu também tinha ficado. Depois Deus me trouxe daquela visão. Dobrei os meus joelhos e chorei. O Senhor falou: filho, fiz você sentir a dor daqueles que ficaram. Meus irmãos, essa é a parte 1. Farei depois a parte 2. Senão vai ficar muito grande. Amanhã eu faço a parte 2. Jesus está voltando. Vamos nos preparar para encontrar com Ele. Não vamos vacilar, não vamos ser igual às nécias.